Fala galera, aqui quem fala é Thiago Dias, esse é mais um vídeo do canal Dedo na Ferida da Dependência e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a maconha. Esse é um tema bastante complexo e também acredito que vai ser bem polêmico aí, tá? Então vou falar alguns temas importantes aí sobre a maconha também. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, por exemplo, em Denver, no Colorado lá. A legalização da maconha causou alguns problemas aí. Eu trago verdades, tenho certeza que você nunca soube dessas notícias. Então fica até o final, se você está interessado já dá um like aí, ativa os sininhos aí, se inscreva no canal, eu tenho certeza que você vai se surpreender com essas notícias aí, tá bom? Bom, a maconha, a história da maconha é muito antiga, né? Desde 2000 anos antes de Cristo ela já era prescrita lá na Ásia de uma forma medicinal, né? Para alguns tratamentos. O processo de escravidão, alguns escravos traziam nas suas sungas, né, pelos navios, quando iam da África para outros países, levavam a semente, né, as folhas do cannabis sativa, e eles usavam de uma forma ritual, esquentando as sementes, as folhas da cannabis ali nas pedras quentes e sugando aqueles vapores, né? Então, é muito antiga também, né, a maconha, a história da maconha. A maconha ela é a droga ilícita mais usada no mundo. Então, o tetrahidrocannabinol, principal princípio ativo aí responsável pela maioria dos sintomas, né, dos canabistas. Vou chamar canabistas aí, que são os fumantes da erva, tá? A gente tem que perceber que existem muitas jogadas por trás de tudo isso. É bom a gente ter conhecimento e saber os danos que a maconha pode causar aí. A planta, né, cannabis sativa, na década de 60, ela tinha o teor do THC de 1,5% apurado na genética da planta. Hoje, a maconha mais fraca que você encontra, ela tem o poder de 23% aí, de até 23% de THC, entrar em psicose aí. E dentro do THC existem mais de 60 tipos de canabinoides, né? E o Delta 9 é o específico que faz mal, causando dano e também psicoses aí, né? Então hoje já mudaram a genética da planta, então já não existe nada tão natural assim como as pessoas acreditam, né? Na década de 60 a gente pode perceber que era 1,5% o teor do THC e hoje chegando até 23%, então já mudou a genética. Fora a procedência, que muitas das vezes a gente não sabe aonde é armazenada essa droga, né? Onde foi transportada, né? E geralmente eles colocam amônia para poder a droga não embolorar, né? Então não tem nada de natural assim. A neurociência, né, a medicina comprovou cientificamente que a maconha realmente vicia. Há tempos observa-se que o uso é crescente, provoca-se intolerância e seus usuários apresentam a síndrome de abstinência. Tá? Então não é comparada com a compulsão, né, aquela compulsão, aquela fissura, o craving, né, de um crack, mas também gera tolerância. Você quer perceber se causar problema na vida de um canabista aí é você tirar a droga dele aí. Passou 15 dias ele já começa a entrar em surto. E muitas das vezes, muitos dos usuários, para provarem para os outros ou para si mesmo que consegue parar, para falar que eles não são viciados, eles conseguem deixar de usar a droga por um determinado tempo. Eles param de usar ali por 15, 20 dias, 30 dias, 45 dias no máximo, mas muitos dos que prometem acabam encontrando dificuldades e são poucos que conseguem realmente parar. A grande maioria, mais de 93%, eles acabam voltando ao uso. Então assim, eles não pararam, eles continuam, né? Então provando cada vez mais que a maconha vicia sim. Tá? Segundo o CEBRID, a idade média do primeiro uso da maconha é de 13,9, 14 anos aí, com desvio padrão de 2 anos para mais ou para menos. Então, na faixa dentre os 12 aos 16 anos aí, a gente tem que tomar cuidado e perceber aí os sintomas, né? Essas fases aí que seu filho ou algum ente querido seu possa estar entrando nessa fase, a gente pode tentar
ajudar ele para que ele não vire dependente dessa droga também. É a quarta droga mais consumida no Brasil, a maconha, né, perdendo para o álcool, cafeína e tabaco. E ela vem em quarto lugar, ok? Utilizada aproximadamente por 6%, né, da população no Brasil. Eu acredito que possa haver um erro aí, mas são dados aí segundo o CEBRID, ok? Onde e como são adquiridos, né? A maconha pode ser adquirida por meio de um amigo, né, que a traz para a sua casa, né? Hoje em dia tem aquele delivery disso, né? Liga lá como se fosse o iFood e trazem na sua casa, né? Pode também ser encontrada geralmente, né, onde o pessoal chama de biqueira, né, na favela, na boca de fumo, né, como dizem antigamente. As pessoas que vendem em locais que os canabistas rapidamente reconhecem. Então parece ter um radar ali, né? O pessoal que fuma maconha capta na hora ali aonde que tem, quem que vende, né? Parece ter um radarzinho que consegue identificar. Geralmente eles fazem uma vaquinha ali entre um e outro. E sempre tem um colega ali, um companheiro que vai buscar essa droga na favela numa quantidade maior e distribuir entre eles. Pode até ganhar dinheiro com isso, terceirizando, mas em geral eles tiram a sua parte do consumo ao invés de pegar dinheiro pelo serviço prestado aí, né? Então assim, a maconha, quem tá usando a maconha por ela ser uma droga ilegal, graças a Deus hoje no Brasil, tá de mãos dadas aí com o crime, com a ilegalidade, né? Então, as leis contra as drogas ilícitas, né? Na lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, das atividades de prevenção do uso indevido, atenção à reinserção social de usuários e dependentes de drogas, dos crimes e penas, artigo 28, quem adquirir, quem guardar, quem tiver em depósito, quem transportar ou trouxer consigo para o consumo pessoal drogas sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Veja lá, pode receber uma advertência sobre os efeitos das drogas, pode prestar serviço à comunidade ou programa de recurso socioeducativo. O que seria então? Ele pode tomar uma advertência lá ali num juiz, ouvir uma palestra, ter um órgão ali que pode, de repente, de uma comunidade terapêutica, ele pode ser indicado a fazer um tratamento numa comunidade terapêutica. Ele pode ser indicado, dependendo da região, a frequentar grupos de irmandades como Narcóticos Anônimos e pegar quantidade de tipos de reuniões, ou prestar serviço para a comunidade como um todo, tá? Essas são algumas penas alternativas aí. Também no capítulo 3 dos crimes, artigo 33, que seria tráfico. Então, se importar, exportar, remeter, preparar, reproduzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar, pode ser submetido às seguintes penas: reclusão de 5 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Tá? Então pode pegar aí no mínimo 5 anos, pode ser 6 meses até 5 anos, ou pagar essas multas de prestação de serviço aí também, tá? Então, quem utiliza aí a maconha, de fato, vai estar de mão dadas com o crime, né? Porque é uma droga ilícita, graças a Deus, no Brasil. Eu vou explicar o porquê. Onde e como ela é usada, né? Em locais pouco movimentados, né? Longe das pessoas conhecidas, né? Os não usuários, geralmente eles vão nos picos dele, né? Geralmente tem um lugar ali, às vezes no carro em movimento, né? Geralmente locais na casa onde tem pouco acesso, no condomínio, em lugares bem afastados, praças poucos movimentadas ou escuras, terrenos baldios, enfim, tem alguns picos aí que eles acabam usando. Dentro de apartamento, geralmente não são consumidos em locais fechados, né? Eles são geralmente usados em lugares mais abertos, né? Como terraços, janelas,
ou no próprio quarto ou banheiro. E muitas das vezes nas escolas, principalmente em banheiros e locais menos frequentados, em geral em grupinhos pequenos. Os usuários crônicos geralmente já estão usando a droga sozinhos. Geralmente eles usam em grupos, mas aquele usuário que já usa de longas datas, longos anos, ele já vai estar usando a droga sozinha, porque ele não quer nem dividir com ninguém, ele quer ter a paz dele ali para consumir a droga dele e ninguém enfilar ali a sua droga, entendeu? Os sinais imediatos e os disfarces do uso. É importante a gente identificar, porque de repente com esses sintomas a gente pode tentar ajudar o nosso ente querido, né? A fumaça do baseado é rapidamente absorvida pelos pulmões e atinge o cérebro em pouco tempo. Então, as drogas que são ingeridas, né, via oral, né, que tem que entrar no sistema digestivo, metabolizar no fígado, seja álcool, comprimido ou outro tipo de droga, ela demora mais tempo para fazer o efeito assim esperado. As drogas injetáveis e as drogas fumadas, como também no caso do crack, no caso agora estamos falando da maconha, é cerca de 8 a 10 segundos para dar a brisa, aí vamos falar nesse linguajar bem chulo aí, tá? Bom, a neurociência comprovou algo que se desconfiava, que o THC entra no cérebro confundindo o sistema de recompensa. Então assim, o que acontece? Eu vou falar em outro vídeo sobre o sistema de recompensa cerebral, né? Dentro do nosso cérebro existem canabinoides já. E aí quando eu uso a droga, eu tipo sintetizo esse sistema de recompensa, né? Que já é algo que já tem no nosso cérebro. Eu sintetizo, eu mimetizo, eu imito, só que de uma forma muito mais potente. E pode causar vários danos aí, tá? O sistema de recompensa, então, depois eu vou explicar no próximo vídeo. Nos centros da memória, de atenção e concentração, com sinais imediatos, os olhos ficam vermelhos, a boca fica seca e o coração dispara, ok? Continuando, em doses pequenas, psicologicamente o usuário fica excitado e fisicamente fica agitado, dando gargalhadas por qualquer motivo. Mas com quantidade maior ele fica chapadão, né? Os olhos caídos, né? Com os olhos, o piscar muito mais lento, a fala mole, não consegue entender bem quase o que ele se fala ali, né? Ele fica com os pensamentos bem lentificados. E aí, quando eu falei lá no nosso segundo vídeo, a maconha é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, ok? Como disfarce, muitas das vezes, né, os canabistas usam colírios, balas de sabores fortes, perfumes nos cabelos, nas roupas e nas mãos, ou amassam algum tipo de folha ali, como, sabe, para tentar disfarçar um pouco do cheiro ali, né? Que ficam nas pontas dos dedos depois de fumado, e também quando ele prepara o baseado ali, quando ele deschava, né, o baseado. Às vezes eles tampam a soleira das portas quando estão fumando também com toalhas, né, e ligam o ventilador e a janela para sair o cheiro da marofa, né, acende incensos, etc. Esses são alguns disfarces que o usuário usa aí para tentar burlar aí para que a família ou as pessoas não percebam que ele usa. Mas hoje em dia o pessoal tá bem legalize, né? Fumando na rua como se fosse em Amsterdã. Sintomas do usuário crônico, né? O maior problema que o uso crônico da maconha provoca é a distorção da personalidade. Hoje é um câncer dentro da área da dependência química, transtornos de personalidade. E a maconha é um dos maiores causadores. E aí a gente tem uma porrada de transtorno de personalidade. Borderline, esquizotipo, antissocial, passivo-agressivo. Tem vários aí que a gente poderia estar falando até amanhã. Deixando a pessoa sem vida, sem ambição, conformada com tudo, porém cada vez mais agressivo quando contrariado. Ele acredita que tem um controle, sabe, muito por causa daqueles ditos populares, o senso comum, né? Falar que a maconha é natural, foi Deus que criou, a maconha só me faz bem. Ela realmente dá um prazer, né? Ela aumenta ali o apetite, às vezes dá sono, induz ao sono, a pessoa aparentemente começa a achar que está pensando melhor, mas está gravando, né? Cada trago num baseado queima cerca aí de 13 a 15 mil neurônios, né? Causando também
quadros de ansiedade, depressão e pânico, quadros psicossomáticos com sintomas de esquizofrenia paranoide. Então ele começa a ter mania de perseguição, pode desencadear uma esquizofrenia, né, que é um transtorno mental irreversível. E aí a minha experiência demonstra, assim, eu vi muitos jovens hoje em dia que se perderam, jovens de 19, 20 e poucos anos aí, devido ao uso já crônico de maconha, por achar que é natural, se perderam, adquiriram uma esquizofrenia e conversa ali com a parede, vê bicho, sabe? Não fala nada com nada, as falas totalmente desconexas. Realmente se perdeu uma vida aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí. Perde também a sua capacidade de diálogo, de atenção, de concentração, de produção, né? De relacionamento também é bastante afetado ao longo do uso crônico, né? Então assim, a pessoa vai ficando amotivada, ela perde a motivação de viver, ela vai abandonando emprego, ela não quer mais estudar. A parte do senso crítico, né, a parte do córtex frontal, da parte das funções executivas fica muito abalada, né, de tomada de decisões, de aprendizado, da parte de memória, fica muito comprometido e isso tudo é comprovado, tá bom? Né, sintomas do usuário crônico pode causar, né, taquicardia, sudorese, falta de ar, pressão na cabeça, ondas de frio e calor, tontura, tremor, fraqueza nas pernas, sensação que vai desmaiar, ter um infarto, medo de fazer coisas mais simples como andar na rua, falar com os outros na rua, medo de sair de casa, perigo de morte, né, síndrome de pânico mesmo, né. Os sintomas do uso crônico, o THC é uma droga lipossolúvel. Ela é uma droga que fica nas células gordurosas do corpo ali e ela demora mais tempo. O processo de desintoxicação para a droga sair totalmente da sua psique, da parte fisiológica, ela pode demorar de 90 a 120 dias. E a maconha é uma das drogas que mais demora para sair do corpo. Então, durante 4 meses sem usar, pode ter alguns sintomas aí, né? Porque ela fica nas células gordurosas do corpo e vai saindo aos poucos. E nisso vem muitas das vezes uma fissura, uma vontade de usar, ou uma irritabilidade, dores pelo corpo, né? A imunidade baixa, falta de apetite ou muito apetite, tudo isso é desencadeado como uma síndrome de abstinência, ok? E também ela afeta, né, na membrana, na parte branca do sangue, né? Que diminui as defesas contra as infecções, afeta os testículos, né? E pode causar também infertilidade. Isso é comprovado e eu só vou falar no próximo vídeo, que é quando eu falar de sexualidade e drogas, ok? E o ovários na questão das mulheres. No cérebro afeta o seu funcionamento, distorcendo suas percepções e a personalidade, como eu já falei. A maioria desses sintomas são recuperáveis, a não ser a do cérebro. Então, os danos causados ao cérebro serão irreversíveis, na verdade, ok? A síndrome de abstinência são sintomas que caracterizam, né, a ausência da droga na psique e no corpo, como eu já disse, num período até de 4 meses. Pode causar ansiedade, disforia, como se fosse ali uma depressãozinha, uma irritabilidade, insônia, náuseas, cólicas, sudorese, fotofobia, né? Aquele medo da luz que nem vampiro, né? A abstinência começa em poucas horas após o término da administração da droga e dura cerca de 4 a 6 dias a primeira fase ali. Então, nos primeiros uma semana ali tem dificuldade, pois o que acontece ali no processo da síndrome de abstinência que vai ser gritante nessa primeira semana aí, tá bom? O tratamento para a maconha requer e exige tratar das comorbidades, que são os problemas associados, que eu falei no vídeo anterior. Comorbidade é uma doença associada a outra, né? Se eu já tenho a dependência química, vai associar uma esquizofrenia no caso da maconha, então tem que se tratar primeiro a esquizofrenia para depois tratar a dependência química. Muitas das vezes são orientados aí profissionais especializados na área de dependência química, terapeutas, psicólogos, psiquiatras também, especialistas em dependência químicas, CAPs, Centro de Apoio
psicossocial de álcool e drogas, e também são indicados aí sempre os grupos de auto e mutuajuda, no caso aí Narcóticos Anônimos, né? Um grupo de 12 passos aí. E no última instância, um tratamento, tá bom? Bom, esse vídeo aqui eu falei muito pouco aí sobre a maconha. O que eu quero alertar é uma coisa que está acontecendo aí no caso da legalização da maconha. Em 2016 eu fiz um curso que foi um congresso aí, né, que veio mais de 60 países falar sobre tratamentos, as coisas que estão acontecendo aí sobre o mundo das drogas e os tratamentos. E o que acontece é que nos Estados Unidos, em Denver, no Colorado, foi um dos primeiros estados norte-americanos que liberaram o uso da maconha para uso recreativo. Odeio esse nome porque com droga não se brinca, mas tudo bem. Eles inventaram o nome lá, né? E aí liberaram para o uso recreativo. E o pessoal de Denver, eles disseram das grandes coisas que estão acontecendo que são alarmantes lá. O propósito da legalização não começou ali com o uso medicinal. E na verdade, assim, existem vários tipos outros de tratamentos medicinais para as causas que aquilo começou. Mas depois a intenção era legalizar, liberar o uso de uma forma que eles industrializaram a maconha. Eles sintetizaram a maconha. Hoje a maconha ela é muito sintética, potencializaram o que eu falei de 23% a 100% do THC. E o pior de tudo, eles colocaram em alimentos como balas, pirulitos, chicletes, cookies, chocolates, sucrilhos, até em energéticos. Colocaram a maconha e assim, uma bala tem o poder de um baseado. Agora imagine vocês, uma criança de 2, 3 anos que não sabe ali ler, pegando e comendo um doce desse. Tá acontecendo um verdadeiro caos lá nos Estados Unidos, e o que eu tô falando aqui é verdade, não é groselha, vocês podem pesquisar. E tá virando um problema de saúde pública gigantesco. Aumentaram o índice de acidentes, desistências nas faculdades e nas escolas. As farmácias e as conveniências que vendem esses produtos de maconha existem muito mais do que propriamente Starbucks, McDonald's e Burger King junto. Pode juntar esses 3 estabelecimentos que os de uso de maconha, de vendas de uso de maconha, dessas conveniências, são muito maiores. Então está causando um grande caos aí. E o problema é que assim, para uma criança, a formação do cérebro, da personalidade no cérebro vai até os 21 anos. E uma criança receber uma dose gigantesca dessa de THC, ela pode desencadear um transtorno mental irreversível. E isso está sendo um caos. Então, essa é a grande realidade aí que eu queria deixar para vocês. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisinha aí. É muito difícil estar falando, eu falei de uma parte bem superficial aí da maconha, mas espero qualquer dia estar voltando e adentrar aí com um vídeo 2 sobre a maconha. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me ajudem a compartilhar esse vídeo aí. Eu conto com vocês para que nós podemos nos tornar agentes multiplicadores dessa mensagem. Tamo junto!